寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem já puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo hoje, a teoria de hoje é: e se a Etiópia fosse do eixo? E essa teoria é uma teoria minha. E bem, para quem não conhece o quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria aconteça. Nada é assim, aconteceu porque eu quis, entende? Eu sempre pego fatos, aí eu altero de uma maneira plausível para que nossa teoria aconteça, senão não ia ter por que ter este quadro de teorias. E eu também sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões, beleza? Mas enfim, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E bem, né, vamos começar com o contexto. E apesar de que, em teoria, né, aliás, na realidade, a Etiópia meio que foi do eixo. Mas não é que ela foi do eixo aí por uma vontade própria, e sim porque ela estava sob domínio italiano, né? E isso fez com que a Etiópia durasse pouco tempo na guerra, né? Uma vez que, né, a Itália enfrentava muita resistência, os soldados não estavam muito motivados, então, né, a Etiópia caiu relativamente rápido ali. Mas como é que seria se a Etiópia entrasse para o eixo, mas não sob domínio italiano ou alemão, e sim por vontade própria? E é isso que nós vamos ver na teoria de hoje. Então já vamos começar ali antes da invasão da Itália na Etiópia em 1936. Vamos voltar aí para 1934, né? Lembrando que nesse tempo a Somália já era da Itália e tinha a Somália britânica também no norte ali, da Etiópia. Então vamos voltar para 1934 e vamos supor, né, que o rei ali, o imperador, o Haile, perdoe a pronúncia, ele tivesse ali tido alguma ideia de que a Itália tivesse planejando ali invadir, ou então futuramente, vendo os movimentos italianos, um treino excessivo ali, eles poderiam pensar: pô, os caras aqui vão invadir qualquer hora, se a gente pedir ajuda para os britânicos, eles vão querer ocupar nosso território, vamos negociar com os italianos então vamos supor aí que no final de 1934 até a metade aí de 1935, a Etiópia e a Itália de Benito Mussolini vão negociando, né, e vão chegando num acordo e vão meio que fazendo um tratado, né, uma aliança militar, né, uma vez que os etíopes ali poderiam sim ver a Inglaterra e a França como um mal maior do que a Itália, porque a Inglaterra e a França, né, ocupavam literalmente a África inteira, né, e a Itália ocupava ali só, entre aspas, a Somália e a Líbia. Mas levando em conta que uma invasão italiana até a Itália descer da Líbia para a Etiópia, ia ter que passar pelos territórios inimigos, né? Então, se eles invadissem ali da Somália, como realmente aconteceu, né, seria muito mais fácil ali de bloquear, diferente ali dos britânicos, né, que estavam literalmente cercando a Etiópia, com a Somália britânica, o Sudão, o Egito, o Quênia, né? Então era um negócio ali que estava uma proporção ali desigual. Então, né, a Etiópia também, já sabendo, né, das políticas do Mussolini, sabendo ali que as coisas não andam tão bem ali, não andam tão legais ali na Europa,
Então a Etiópia poderia fazer um acordo ali de defesa mútua ali com a Itália. E com isso, né, eles poderiam, de certa forma, acabar incluindo a Alemanha nisso, né, não necessariamente numa defesa mútua, mas sim num tratado ali de amizade. Então, a partir desse momento, né, de 1936 até 1938, por exemplo, né, os alemães, os italianos, os etíopes ali poderiam acabar fazendo diversos treinamentos juntos em solo africano. E isso provavelmente seria útil ali mais para frente. Mas eventualmente aí a Alemanha iria se retirar ali da Etiópia, né, iria se concentrar todo ali na Europa, pois o Adolf Hitler lá estaria já pensando na invasão da Polônia. Enquanto isso, a Itália e a Etiópia iam continuar treinando, iam continuar sendo, entre aspas, amigos. E a partir desse momento, beleza, né? A treta vai indo, a pancadaria vai começando. Mas então a Etiópia pode pensar, pô, eu sou o único país aqui da África que não fui colonizado. Então eu posso começar a exercer um papel aqui meio que de autoridade, como eu posso dizer, sustentar ali alguns grupos e ter mais uma voz ativa, né? Já que muitos iam se inspirar ali no imperador Haile. Enfim, não sei pronunciar o nome daquele maluco lá. E a partir desse momento, né, ele poderia ir começando a jogar ali diversos grupos, sustentar diversos grupos de independência ali pela África, Sudão, Quênia, Egito, se bem que Egito não era totalmente britânico, mas indiretamente ali era controlado pela Inglaterra, né? Então vamos, né, colocar ali como se fosse uma colônia britânica. Já a questão ali da Jamaica também seria um bom ponto, mas eu acredito que até o momento os Rastafari eles não iriam necessariamente comprar uma briga, até porque, né, o Haile ele ainda não meio que ordenou diretamente os Rastafari, mas a partir né, as coisas iriam se encaminhando para isso já. Já em 1940, né, quando a Itália entra na guerra, basicamente, né, então a Etiópia iria esperar mais um pouco, mais alguns meses, né, até ter uma garantia de que realmente as coisas fossem dar certo, e eles observando ali os movimentos ali dos britânicos. Então a partir já de 1941, né, a Etiópia pode acabar entrando na guerra e declarando guerra ali formalmente aos aliados da época. E antes, né, dos Estados Unidos entrar, isso aconteceria antes de dezembro. Então, quando o rei Haile, o imperador Haile, declara-se guerra ao Reino Unido, à Inglaterra de um modo geral, os Rastafari automaticamente iriam seguir o caminho dele. Então a Jamaica ia começar a pipocar ali, né, de violência contra os britânicos, contra a polícia. Muitos também, né, poderiam acabar vendo a brutalidade policial da Inglaterra como um movimento ali para aderir à luta dos Rastafari, ou então mesmo que de um modo indireto, né, já começar de certa forma ali uma briga por independência. Bem, nesse tempo já tinha a França de Vichy. Então o Haile ele iria falar que a França de Vichy eram os aliados, pois estavam contra os colonialistas britânicos, né? Seria um modo meio que dele mandar para que não atacassem de certa forma ali um aliado deles, né? Que poderia ser útil. Então, já a questão da Líbia e da Etiópia, né, que naquele tempo já tinha saído para o mar, bem, eles já teriam tomado a Somália britânica em pouco tempo, né? Então, eu acredito que pelo fato da Etiópia ter a própria marinha e conduzi-la sem resistência à Itália, isso poderia fazer com que, né, os etíopes fossem atacando ali o Sudão e países vizinhos, né, fazendo fronteira marítima, lógico. E já a Líbia os italianos na Líbia poderiam tentar fazer um ataque em conjunto também com a Etiópia em terra contra o Sudão, né, e contra
os outros países, né, meio que tentando cortar o Sudão de baixo para cima, ao ponto deles futuramente ou eventualmente acabarem se encontrando ali no meio do caminho. Então o Quênia provavelmente tentaria sim atacar, mas eu acredito que a Etiópia já estaria preparado. Sim, a Etiópia tinha que estar preparado. Então eles até mesmo que a marinha etíope, né, poderia acabar competindo com a marinha egípcia, anglo-egípcia ali, né, no canal de Suez. E com isso, provavelmente a Etiópia ali, eu não sei se eles iriam se garantir, mas eles iriam fazer de tudo, né, para que as coisas ocorressem bem ao lado deles. Bem, já com Rommel concentrado no norte ali da Líbia e indo ali em direção ao Egito, né, então isso faria com que a Inglaterra desse mais preferência nos combates em terra do que nas batalhas navais. Eu acredito que eles poderiam usar algumas outras colônias ali na África, então provavelmente a África do Sul teria que fazer um certo esforço aí para subir e combater os etíopes, né? Ou então até mesmo alguns aviadores, né? A força aérea ali, britânica que tivesse ali no Quênia, ou então até mesmo na África do Sul, teriam que fazer esse combate aí, teriam que fazer uma guerra aeronaval ali contra a Etiópia, né, para evitar que a Etiópia tomasse o canal de Suez e cortasse a península do Sinai no meio. Então, né, a partir desse momento as coisas iriam ficar feias, e eu acredito que todo o esforço de guerra naquele momento teria que estar concentrado basicamente ali no norte da África de extrema urgência. Já em 1943, por aí, já com a França com a África, né, com as colônias da França de Vichy na África já tomada pela França livre, eu acredito que o jogo poderia começar a virar ali na África, né? Mas eu acredito que o Sudão de início não iria se interferir, né? Tipo, eu acredito que o foco ali seria em defender o canal de Suez, a península do Sinai, justamente para evitar qualquer tipo de corte ali e evitar que o eixo tampasse a ida e vinda ali dos navios aliados, né? Sejam mercantes ou até mesmo da marinha. Então, a partir desse momento, a Inglaterra, a França, os Estados Unidos iriam se concentrar em uma luta ali no norte da África, em vez ali de se concentrar na Europa, né, de início. Já a questão ali da Itália, provavelmente o Quênia começaria a reagir, a somar. O Sudão provavelmente também já iria começar a reagir em meados aí de 1943. Então, os jamaicanos ali, lógico, poderiam acabar se voluntariando para lutar na Etiópia, mas eu acredito que a questão ali dos Rastafari, eu acho que eles iam arrumar muito mais briga na Jamaica. Talvez até mesmo podendo resultar em uma guerra ali mesmo na região do Caribe, com, por exemplo, o Haiti, né, se manifestando e tentando já sair no soco ali também, né, uma vez que eles estariam cansados ali da opressão. Mas eu acho que Cuba também iria ter um papel mais ativo, uma vez que, né, eles teriam que ajudar os britânicos, porque eles faziam parte dos aliados, né, Fulgêncio Batista fazia ali parte dos aliados, então eles teriam que mandar a marinha cubana, mesmo que escassa, ajudar ali os britânicos, né, mesmo que seja para transferir soldados. E isso poderia, né, fomentar muito mais violência, uma vez que os jamaicanos iriam pensar que eles estariam sendo colonizados ali também pelos cubanos, né? Então, os jamaicanos iriam começar a se armar e qualquer um que não tivesse Rastafari ou não fosse negro iria tomar bala, todo mundo que fosse branco ali iria tomar tiro. Então, né, a guerra ali no Caribe poderia acabar expandindo, né, não necessariamente que iam tomar os outros países, mas alguns dos países aí poderiam sim acabar participando mais ativamente ali dentro da Jamaica, né.
E então os esforços ali de guerra provavelmente seriam desviados ali para Jamaica, mas eu acredito que até 44 a situação já estaria controlada, né? Enfim, a partir desse momento, né, a Etiópia iria ver que, né, os britânicos e os cubanos e os americanos já teriam ali retomado ali a Jamaica. Então eles iriam saber que o próximo foco seriam eles, apesar, né, de que eles teriam ali uma grande resistência. E bem, aqui nós temos dois finais, né? O primeiro final, o que eu não acho que é o final canônico, que seria o final onde a Etiópia ganha. Caso a Etiópia, por algum motivo, tivesse conseguido resistir a uma invasão total dos britânicos e dos franceses, o que eu acho bem difícil, Haile assumiria uma posição de autoridade e seria visto ali como um símbolo de defesa ali da África. Então, a partir do momento ali da vitória do Haile, né, lógico que ele acabaria sofrendo sanções, ele acabaria sofrendo boicotes, diversas coisas, mas ele poderia ter uma voz muito mais ativa ali no continente africano. Então, ele poderia sim acabar ajudando a sustentar diversos grupos ali de guerrilhas para combater os britânicos, ao mesmo tempo em que ele era totalmente anticomunista, né, e por isso, né, que os britânicos talvez poderiam acabar vendo ele de uma forma meio que tipo, pô, ele é um idiota útil, né? Então ele poderia também acabar ajudando a conter os esforços, ele poderia acabar ajudando a conter, né, as guerrilhas comunistas sustentadas pela União Soviética, por Cuba, ou então até mesmo movimentos de esquerda ali naquelas regiões próximas. E isso faria com que a Inglaterra e a França teriam uma relação meio que ambígua com ele, né? Afinal, ao mesmo tempo que ele está ajudando a combater o comunismo, ele está ajudando a combater os europeus, né? Então acho que ele teria que saber jogar muito bem ali na Guerra Fria para não perder o trono. E lógico, né, que ele teria muito mais apoio popular e os grupos de esquerda sustentados por Cuba, União Soviética, Coreia do Norte, ou até mesmo republicanos, não teriam muita chance, né, uma vez que um país africano saiu novamente vitorioso ali de potências europeias, mesmo estando cercado. Mas eu não acho que esse seria o final canônico, tá? O final canônico, na minha opinião, é um final, e só complementando, né, caso a Etiópia tivesse ganhado e segurado seu poder ali na Guerra Fria, atualmente a Etiópia seria um país, né, uma monarquia, e a Eritreia eu não acho que teria ganhado ali o separatismo. Poderia ser um lugar violento? Poderia ser uma monarquia com mão de ferro? Poderia. Então, eu não estou tirando uma futura violência, um futuro movimento aí de independência, tá? E muito provavelmente, né, nos anos 90 também a Somália iria acabar sofrendo ali com a reivindicação de território, então os etíopes ali poderiam acabar realmente pegando ali mais territórios ali da Somália. Já o final canônico, né, que eu acho que é o final onde a Etiópia perde, eu acredito que, devido ao fato da Etiópia perder, o imperador Haile ou ele seria preso ou ele seria zerado. Caso ele fosse zerado, né, os Rastafari ia ver a Inglaterra como inimigo e ia começar uma pancadaria sem precedentes ali, né, o que resultaria em diversos movimentos de independência ali ao redor da África, né, por causa da morte do Haile. Então eu acho que ele seria preso, apenas preso. Né, e com isso, né, abriria a porta ali para diversos grupos ali comunistas, socialistas, enfim. E eu acredito que o socialismo ali na Etiópia acabaria vindo mais cedo, justamente pelo fato, né, de uma ocupação franco-britânica. E lógico que a União Soviética iria sustentar esses grupos, Cuba iria sustentar esses grupos, né? E com isso, né, a Eritreia poderia acabar brigando por um separatismo, poderia até mesmo ter uma independência mais cedo. A Somália poderia também acabar
pegando mais território da Etiópia, né, pelo fato de estar sob uma ocupação britânica e os britânicos derem esse território ali para a Somália, justamente para acabar tendo diversas disputas e eles acabarem concentrando a violência entre si e não nos europeus, né? Então a Etiópia hoje em dia estaria um verdadeiro caos, né? Lógico que ditaduras, golpes, movimentos, reivindicações de fronteiras, né? Tudo isso iria colaborar para um lugar violento e totalmente instável. Não que a Etiópia hoje em dia seja um lugar calmo, mas eu acredito que seja um lugar um tanto quanto mais controlado. Beleza, e bem, atualmente a Etiópia está um caos, né, por causa da ocupação, colonização, enfim, né. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou deixando a thumb aí, né, para quem quiser usar, mas por favor só dê aqueles créditos. E comentem aí o que vocês acharam, o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Vocês apoiariam a Etiópia no eixo, sustentando movimentos de independência, ou prefeririam a Etiópia nos aliados, vendo seus irmãos ali sendo apunhalados pelos europeus? A decisão é de vocês. Agora eu coloquei um monte de gente ali contra a parede. E comentem aí a teoria de vocês também, eu demoro, mas eu faço. Beleza? Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Quem puder dar aquele apoio também eu agradeço. Não se esqueça de ver os vídeos tanto do card quanto da descrição. Me siga nas minhas outras redes sociais. Eu estou deixando aqui também junto com o servidor do Discord. Passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua ou com uma pessoa se identifica. Enfim, falou e fui!